Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui para louvar e glorificar o nome do nosso Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito em nossas vidas. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Oséias. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra voltou ao meu coração como uma palavra para a igreja a esta noite. E eu creio que o Senhor vai falar com a sua igreja. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Oséias capítulo 1, versículo 2. Amém? Que diz assim: o princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se Oséias e tomou a Gomer, filha de Diblaim. Até aqui, irmãos. Mas se quiserem deixar a Bíblia aberta, nós vamos ler outros versículos no decorrer da palavra. Glória a Deus. Pregar em um culto de Santa Ceia é sempre um desafio. É sempre difícil falar desse sacrifício maravilhoso que Jesus fez na cruz do Calvário. Isso o homem é incapaz de falar se não for revelação de Deus para as nossas vidas. É difícil falar, e eu digo até impossível falar na sua pelo menos compreendendo uma partícula do que foi esse sacrifício na cruz do Calvário, se não for o Espírito Santo, se não for Jesus Cristo, aleluia, revelando para a tua igreja. Mas eu creio nessa palavra que é dia de salvação, é dia de libertação, é dia de cura, porque o Senhor está aqui, o nosso Senhor Jesus está nesse lugar, o Espírito Santo está nesse lugar, e eu não consigo convencer ninguém do juízo do pecado, eu não consigo convencer ninguém da graça de Jesus Cristo, eu não consigo convencer ninguém que a melhor coisa a nós fazermos é aceitar esse Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas o Espírito Santo, que convence o homem do juízo do pecado, está nesse lugar, aleluia. E aonde o Espírito Santo está, aonde Jesus está, milagres e maravilhas acontecem, não pelo pregador, mas por Jesus Cristo, porque todos os lugares que Jesus Cristo estava, acontecia maravilhas, e Ele está nesse lugar, nós sentimos a presença dEle. Nós sabemos que do jeito que Ele era na antiguidade, do jeito que Ele era quando se fez homem, veio sobre nós, Ele é hoje e continua fazendo maravilhas. É o mesmo Jesus que chega diante da morte e fala: Lázaro, vem para fora, e aquele que está morto vem à vida. É o mesmo Jesus que está no meio de uma tempestade, aleluia, e Ele diz: tempestade, cala-te, aleluia. Ele diz para o mar em fúria: mar, aleluia, quieta-te, e ele aquieta-te. É o mesmo Jesus que está aqui, e Ele pode dizer para a tribulação cai por terra em nome de Jesus. Ele pode dizer, aleluia, para a perseguição cair por terra. Ele pode dizer para o demônio que está te perseguindo, que está aqui nesse lugar, e muitas vezes ele assola, porque ele é inimigo de nossas vidas, e nós decretamos guerra contra ele, e ele não vai sossegar enquanto ele não nos tirar da presença do Senhor. Mas a Bíblia declara, aleluia, que aquele que está em Cristo, o inimigo
vida, quando nós passarmos pela prova, dando glória a Deus, aleluia. Talvez alguém tenha perguntado, culto de Santa Ceia, momento de nós falarmos, como o irmão falou, do sacrifício de Cristo na cruz, momento de nós falarmos de salvação, de Páscoa, aleluia. O irmão vem pregar no Antigo Testamento, mas maravilhoso era, irmãos, que essa Bíblia, do qual nós temos em mão, e isso já é motivo para nós glorificarmos o nome do nosso Senhor, essa Bíblia, ela, todos os livros, todo o Novo e Antigo Testamento, o assunto principal é Jesus Cristo. O assunto principal é salvação, é libertação. Durante todas as vezes que a Bíblia relata de libertação, e muitas vezes tem até um personagem à frente, sendo usado por Deus, como Moisés, Josué, mas ele está fazendo menção de Jesus Cristo que liberta o seu povo. Por todas as vezes que a Bíblia relata, aleluia, quando fala da tua coluna de fogo, ela está falando de Jesus Cristo, aleluia. Quando a Bíblia está falando de uma nuvem que ia à frente do povo protegendo, ela está falando de Jesus Cristo que vai à frente do seu povo, protegendo o seu povo de todas as ciladas do inimigo, aleluia. Quando a Bíblia está falando, aleluia, de um pastor, ela está relatando de Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala, aleluia, de um leão, ela está falando do leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala do rei de Israel, ela está falando não de Davi, mas de Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala, aleluia, de personagens como Isaac, como Josué, aleluia, ela está fazendo menção de Jesus Cristo. Toda a Bíblia fala de Jesus Cristo, e assim esse livro não é diferente. Quando nós falamos do profeta Oséias, ele está fazendo menção de um tipo de Cristo no Antigo Testamento, para que nós hoje pudéssemos compreender esse Jesus Cristo que veio ao mundo, aleluia, na forma de várias formas, mas que tudo aquilo era partículas da revelação daquilo que haveria de vir, aleluia. E nós vemos aqui que Deus toma esse profeta e manda ele tomar uma mulher de prostituições, assim como Israel, assim como toda a terra tinha se prostituído, se desviando do Senhor, aleluia. Para que nós compreendamos o que estava acontecendo, é necessário que a gente compreenda um pouco do contexto daquela história, do que estava acontecendo naquele momento. Era um momento onde Israel estava gozando de plena paz, onde dentro dos arraiais de Israel, nas fronteiras, estavam em paz, não estavam em guerra, e era um momento de muita prosperidade. Um momento de muita prosperidade para aquele povo. Nós vemos todo o povo, as classes sociais se elevando a cada dia. Mas nós sabemos que todas as vezes que o homem, ou talvez a maioria das vezes, que o homem melhora financeiramente, que o homem consegue com os seus esforços conseguir um bom ordenado, um bom salário, que o homem consegue construir casas luxuosas, que ele chega diante da sua casa com ar-condicionado, com tudo favorável, que está tudo, ele começa a achar que é ele que está fazendo, começa a achar que ele que é o cara, e começa a se esquecer que se toda aquela prosperidade veio à vida dele, se toda aquela bênção veio à vida dele, foi o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso que favoreceu tudo aquilo. E nós sabemos que todas as vezes que o homem começa a subir financeiramente, ele tem um declínio espiritualmente. Isso aconteceu em toda a história da humanidade. Muitas vezes, aleluia, Deus, eu
Eu ouvi até uma ilustração da irmã dizendo que o povo de Deus funcionava como uma aliança. Quando ela estava na parte de cima da aliança, ela se esquecia ali do seu Criador, se esquecia que foi Deus que colocou ele na parte de cima, e por um momento Deus começava que ele comece a tomar a forma de baixo da aliança, e ele fosse descendo, descendo, mas que quando o homem chega embaixo, quando o homem está na prova, quando o homem está na peleja, quando ele abre a geladeira da sua casa e não tem nada para comer, quando ele olha para a sua despensa e está vazia, oh aleluia, nesse momento é o momento que mais nós lembramos de Deus, quando tem um esposo nas mãos do inimigo, quando o filho não obedece mais pai e mãe, está em rebeldia, quando as coisas estão difícil, quando as coisas estão impossíveis, que foge ao nosso controle. Esse momento o homem se lembra de Deus, e esse momento muitas vezes o homem se volta para Deus, e é imprescindível nós dizermos que muitas vezes a peleja, a prova e até a enfermidade é para o nosso bem. É difícil nós compreendermos isso, mas às vezes nós podemos olhar o homem na enfermidade, ele consegue ver a fraqueza do ser humano, ele consegue ver que até um mosquitinho chamado mosquito da dengue derruba o mais forte dos homens, coloca ele ali, mostra que ele é pó, mostra que ele é frágil, mostra que os músculos não valem de nada, mostra que o dinheiro não vale de nada, e nesse momento nós meditamos que tem um Criador, que tem um Deus Todo-Poderoso, e nós lembramos de Deus nesse momento, e nós clamamos por Deus, e esse momento, aleluia, ele se agrada, e ele não esquece do momento de rebeldia, e ele vem em nosso favor, aleluia, e esse momento é o momento que mais nós temos intimidade com o nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. E nesse momento Israel está declinando espiritualmente. Meus irmãos, só para vocês terem ideia, os últimos 3 reis foram assassinados pelos seus sucessores. Ele era assassinado por aquele assassino, e ele assumia o poder, o reinado de Israel, depois vinha outro, matava ele, depois vinha outro, matava ele. Nós vemos os príncipes também, amantes das paixões, amantes das riquezas, se desviando totalmente de Deus, buscando a luxúria, buscando os prazeres. Nós vemos os sacerdotes lucrando com tudo isso, porque o povo vinha sacrificar, o povo vinha oferecer, porque o povo estava entregue na sarjeta, e o povo naquelas datas especiais, ele lembrava que tinha um Deus Todo-Poderoso, e que ele deveria levar um sacrifício, e nesse momento ele olhava para a carne de pecado que ele vinha trazendo, e ele ia sacrificar, e nesse momento os sacerdotes se aproveitavam do povo também. Foi nesse contexto, foi nessa situação, o povo adorando a outros deuses. Nesse momento, o povo de Israel começaram a adorar Baal e Balaís, e o povo de Israel começaram a sacrificar crianças. Era um momento muito difícil, um momento muito distante de Deus. O povo de Israel naquele momento construíram uma grande muralha entre eles e Deus Todo-Poderoso, que embora era o Deus que protegia Israel, era o Salvador, era o Libertador, mas naquele momento ele estava olhando para o povo dele e vendo como prostitutas. Porque às vezes nós pensamos que prostituição é só um homem trair a mulher, mas para Deus, prostituição é infidelidade. E o povo naquele momento estava sendo infiel com Deus. E Deus levanta o profeta Oséias naquele momento. E Oséias, é maravilhoso essa passagem, que Oséias é levantado no meio daquele povo. E diferente dos pregadores que nós vemos hoje, Oséias vai não somente pregar, a palavra falar, mas ele vai pregar com a sua vida. Ele é levado a casar com aquela mulher, que até então, acredita-se que não era uma prostituta,
mas era uma mulher que tinha tendências à prostituição e que vivia num povo que tinha se rebelado contra Deus. E nós vemos esse homem, esse profeta, chamado a profetizar no meio do povo, que nós vemos muitas vezes. Deus, preocupado com a salvação do povo, levanta homens, inspira homens, coloca palavras na boca de homens e vai fazer com que aquele homem leve a mensagem do Deus Todo-Poderoso para o seu povo. E nesse momento não foi diferente. Mas Oséias tinha uma triste tarefa de assumir aquele lugar, simbolizando Jesus Cristo. Oséias, o nome de Oséias tem o mesmo significado nas escrituras de Josué e Jesus, que é salvação. Oséias naquele momento ele é usado como Jesus Cristo foi usado na minha vida e na sua. Oséias é o profeta da graça do Antigo Testamento, conhecido por muitos como o profeta do amor, assim como o apóstolo João, aleluia. O primeiro evangelista considerado também de Israel, Oséias. E aquele povo estava, no capítulo 4, versículo 1 e 2, diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem dignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Será que isso é diferente dos nossos dias, irmãos? Não. Essa é uma palavra muito atual para os nossos dias. É uma palavra muito recente. Porque o que nós vimos no jornalismo, o que nós vemos hoje é os homens se matando, é o que está prevalecendo, é o mentir, é o enganar. E nós estamos vendo isso até no meio dos crentes que compram e não pagam, crentes que enganam, crentes que mentem, crentes que estão matando até os outros com a língua. Nós estamos vendo isso no nosso meio, e não adianta a gente esconder, não, irmãos. É uma verdade, é uma realidade isso. Muitos estão nessa situação e necessitando desse Jesus Todo-Poderoso, aleluia. Mas Ele está aqui nesse momento, pronto a perdoar, pronto a salvar, pronto a restaurar, aleluia. Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que pega o barro, aleluia, e faz um vaso de honra, aleluia. Ele é o Deus, aleluia, que purifica, que santifica, aleluia. Ele é o Deus que justifica, aleluia. E nós louvamos e engrandecemos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo por isso, aleluia. Porque nós vamos ser diferentes desse povo, aleluia, eu espero. Que nós vamos crescer financeiramente, mas nós vamos, aleluia, dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Nós vamos ser honestos nesse mundo, verdadeiros, e vamos dar toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, porque Ele merece, aleluia, e Ele veio, aleluia, para nos salvar, para dar o melhor para nós, aleluia, que é o seu Filho Jesus Cristo. E nós vemos que esse profeta não retruca. Esse profeta, aleluia, ele não pensa duas vezes antes de obedecer a palavra do Deus Todo-Poderoso. Ele vai em busca dessa esposa, toma essa mulher, Gomer, como sua esposa, e ele vai amá-la. E ele ama essa mulher, aleluia, e teve um filho com ela. O nome do primeiro filho é Jezreel, que quer dizer Deus espalha. Através desse nascimento desse filho, Deus estava mandando uma mensagem para o povo de Israel: se vocês não se voltarem
para Deus, se vocês não se arrependerem dos seus maus caminhos, se vocês não abandonarem esses outros deuses, eu vou me espalhar vocês, eu vou acabar com essa nação, nunca mais vai ser uma nação, vocês vão ser entregues nas mãos dos inimigos. Era essa a mensagem. Porque muitos pensam que Deus só é amor, mas Deus é justiça também, irmãos. Aleluia. Deus é justiça, mas esse mesmo Deus que é justiça, Ele é misericordioso, e enquanto há vida, há esperança. Nós podemos ver que Deus declarou justiça perante uma cidade de Nínive, e aquele povo orou ao Senhor, e aquele povo decretou um jejum, e aquele povo se quebrantou diante de Deus, e Deus perdoou aquele povo, e Deus desistiu de destruir aquele povo. Aleluia. E assim vai ser na vida de qualquer um que se arrepender, que se voltar para Deus, principalmente nesse dia maravilhoso, que, como disse o nosso pastor, nós devemos nos examinar e se voltar para Jesus. Mas aquele povo não atendeu, mas aquele povo não entendeu a mensagem e não fez igual Nínive fez. Não se voltou para Deus, aleluia, embora sabendo do que era Deus, porque aquele povo, irmãos, tinha uma experiência com Deus tão tremenda. Eles sabiam tudo que Deus tinha feito na vida deles, assim como muitos de nós sabemos o que Deus tem feito em nossas vidas, mas no momento que está tudo calmo, está tudo bem, nós esquecemos do Deus que cuidou de nós lá atrás, do Deus que nos supriu as nossas necessidades, do Deus que nos limpou, aleluia, Deus que curou as nossas feridas, curou a nossa lepra, o Deus que nos restaurou, aleluia. Tem hora que nós esquecemos daquele Deus, e esse povo não era diferente, não se voltou para Deus, e aquela mulher naquele momento, a Bíblia diz que ela saiu e teve outro filho. O nome do outro filho é Loruama, que quer dizer, nos originais, não amado. Aquele filho não era amado de Oséias, porque não era filho dele. Não era mais filho dele. Aquela mulher caiu em prostituições, literalmente. Depois teve um outro filho, que quer dizer Loame, que significa não meu povo. Aqui Deus quebra de vez a aliança com o povo de Israel. Não Deus, mas o povo que quebra a aliança com Deus, porque o povo que se prostituiu, o povo que virou as costas para Deus, e assim foi com essa mulher, iludida, encantada com as coisas do mundo. E a Bíblia diz que ela fala, ela é encantada com o vinho, com os presentes, com os perfumes. Eu chamo os irmãos a depois lerem esse livro, que vale a pena, é maravilhoso. Ela é encantada com os presentes que seus amantes davam a ela. Ela abandonou o seu esposo, aquele que verdadeiramente o amava, e caiu em prostituição. Gomer saiu de casa e foi viver as suas experiências amorosas. Mas há uma triste realidade. Há uma triste realidade para uma prostituta, ou para todo aquele que decide pelo pecado. Porque para uma prostituta, ela tem valor quando é jovem, quando é bonita, quando é atraente. E quando a mulher é uma prostituta bonita, ela vai expor aquilo que ela tem de melhor. Ela vai colocar um batom que chame a atenção. Se ela tem as pernas bonitas, ela vai colocar aquilo para que o homem veja. Porque nesse momento a mulher é fruto de venda, ela é produto de venda. E o homem tem que ver nela o desejo, ele tem que querer possuí-la, tem que querer para ele pagar por aquela mulher.
Mas os anos passam, a velhice chega. E nós sabemos que quando uma mulher chega na sua velhice, aquele que via toda a beleza nela, não está vendo mais. Porque não há o amor. Se há o amor, quando há amor, envelhece um do lado do outro. E Deus parece que restaura a cada dia o desejo, o amor. E vai começando a amar como namoravam antes. Aleluia. Pelo menos comigo está sendo assim, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mas nós sabemos, irmãos, que aquele que é entregue ao pecado, porque nós podemos ver em todas as classes. Isso é a prostituta. A sua velhice é terrível. A sua velhice é terrível. E aquele dinheiro que ela ganhou, muitas vezes foi consumida com droga ou com bebida. Porque embora muitas pessoas dizem que é um dinheiro fácil, eu escutei um depoimento de uma prostituta dizer: fácil nunca é fácil. É um dinheiro rápido, mas fácil nunca. É tanto que ela disse que para ela se submeter a fazer aquele serviço, aquilo que ela chama de serviço, ela tinha que ir drogada ou embriagada para se submeter àquilo. E quando a pessoa se droga, quando a pessoa vai buscar, aleluias, o álcool, ou seja, o que for, para fazer aquele mal, aquele pecado, ela está abrindo todas as portas da sua vida para o inimigo. E o inimigo, irmão, ele entra sem abrir as portas. Imagine abrindo as portas. E assim é para o homem que cai nos vícios. Aquilo quando começa é bom, é agradável, ele se sente bem quando começa a usar, quando começa a cheirar pela primeira vez, ou fumar pela primeira vez. Aquilo é bom, dá uma sensação boa, aleluias. Ele fica desperto, ele vai atrás das meninas com mais facilidade, ele fica maneiro para dançar, ele acha bom. Mas com o passar do tempo, aleluias, porque nós nunca devemos esquecer disso, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, aleluias. E quando ele fisga uma pessoa, que embora ele seduza, embora ele mostre que aquilo é bom, e por um momento é bom sim, mas a intenção dele é matar. Quando ele pega a pessoa, ele começa a escravizar, e ele não alimenta os seus escravos, ele não cuida dos seus escravos. E aí nós vemos essas pessoas no final da história mendigando, pedindo esmola, pedindo dinheiro para um e para outro. Nós podemos ver, nós já aqui, isso não é só na velhice não, nós já vemos muitos jovens aqui implorando R$1 para um, outro para outro, para juntar dinheiro para comprar droga. Jovens que não teriam condições e não teriam coragem de pedir dinheiro, mas a droga leva ele a esmolar, a droga leva ele a ficar numa situação deplorável. E isso é todos aqueles que vão buscar os vícios, é todo aquele que vai buscar o pecado. Eu quero dizer para cada um aqui, aleluias, eu não estou aqui para massagear a ego de ninguém. A palavra diz, aleluia, que aquele que busca o pecado vai herdar sim, mas é a morte, aleluia, é a destruição, e ainda há um lago de fogo e enxofre esperando ele. Mas eu quero dizer para você, aleluia, que o nosso Senhor está aqui, e ele veio para trazer vida, e vida com abundância. Ele veio para perdoar, aleluia, os pecadores, ele veio para salvar os perdidos. E ainda que esteja nos vícios, ainda que esteja na prostituição, ainda que esteja tudo acabado, aleluia, ele diz na sua palavra, ainda que esteja morto, se crer viverá. Ainda que esteja tudo perdido, ele é o Deus que faz uma nova história, que faz com que o homem passe por um novo nascimento, onde todas aquelas coisas ficam para trás, eis que tudo se fez novo, aleluias. Esse é o nosso Deus, e ele está nesse lugar, aleluias. Aquela mulher está naquela triste situação, e nós podemos ver que no capítulo 3, versículo 1, o Senhor outra vez vai falar a Osés, e o Senhor disse: vai outra vez,
ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas ou de uvas. Ele está dizendo para Oséias aqui, não é uma outra mulher, mas aquela mulher que ele casou, que agora está nas mãos do seu amigo, e é uma mulher prostituta e de prostituições. É uma mulher agora que está à venda literalmente. É uma mulher que está no fundo do poço. E nós olhamos, quando eu li essa palavra pela primeira vez, eu fiquei pensando como Deus colocou esse profeta nessa situação. Mas isso é Jesus Cristo na minha vida e na sua vida. Isso é Jesus Cristo que muitas vezes nós viramos as costas para Ele. Mas experimentamos do amor de Jesus, experimentamos do carinho de Jesus, experimentamos da providência de Jesus. E muitas vezes, oh Deus poderoso, hoje antes eu vim para cá, no condomínio que eu moro lá, eu vi 2 crentes que eram ousados na pregação da palavra, todos 2 embriagados. Pessoas que experimentaram caminhar com Jesus, pessoas que foram alimentadas por Jesus, pessoas que foram tratados, sentiram o amor, o perdão, a graça de Jesus, sentiram o que Jesus pode fazer na vida do homem, porque a alegria que nós sentimos na presença de Jesus, nós não sentimos em outro lugar. Não tem presente que traga essa alegria, não tem nada que traga essa alegria, irmãos, só na presença de Jesus. E ainda mais, é uma alegria que no outro dia não tem ressaca, é um outro dia que no outro dia não tem remorso, no outro dia não tem depressão, não tem arrependimento, mas no outro dia nós queremos mais, nós queremos sentir mais desse Espírito Santo, nós queremos sentir mais desse Jesus, aleluia. Oh Santo Deus, esse homem foi buscar essa mulher na sarjeta, e ele compra ela de novo. Aliás, a primeira vez ele não comprou, mas dessa vez ele compra ela por 15 moedas e 1,5 homem de cevada, irmãos. Irmãos, ele comprou ela valendo a metade de um escravo. O escravo valia 30 moedas de prata. Ele pagou 15 moedas de prata por ela. E a cevada, irmão, só servia para alimentar animais. Era de pouco valor. Ele pagou a metade de um escravo por aquela mulher, para você ver como aquela mulher já não valia mais nada. E aquele homem foi chamado a amá-la novamente e levá-la para casa. O que Deus está querendo dizer com isso? Meus irmãos, eu quero dizer para a igreja, eu quero declarar para a igreja, que se Deus diz que Oséias é capaz de perdoar e que Jesus Cristo é capaz de perdoar, nós somos capazes de perdoar pela presença de Jesus Cristo em nossa vida, pelo Espírito Santo que nos capacita. Nós somos capazes de perdoar qualquer ofensa, não pelo homem, mas pela presença do Espírito Santo na vida de cada um aqui. E não há motivo para nós desprezarmos aquele que nos despreza, não há motivo para nós desprezarmos aqueles que nos afrontam, não há motivos para nós desprezarmos e querer tratar até como um inimigo aquele que se levanta contra nós. Deus capacita Oséias a fazer essa difícil tarefa de comprá-la, levá-la para casa e amá-la. Aleluia.
Eu quero dizer para você que assim como Deus, assim como Oséias comprou essa mulher, comprou a sua esposa, Deus, aleluia, na pessoa de Jesus Cristo, Ele comprou cada um de nós aqui, aleluia. Nós estávamos em prostituição perante Deus, e Deus, na pessoa de Jesus Cristo, comprou a cada um aqui, e não foi por um preço da metade de um escravo, não, foi por um preço incalculável, foi um preço de sangue, e sangue de um justo, o sangue de um cordeiro de Deus, aleluia. Ele pagou um preço muito alto pela minha vida e pela sua vida, quando nós não valíamos nada, Ele nos amou, e isso, irmãos, isso nós devemos gratidão a esse Deus Todo-Poderoso, aleluia. Não por obrigação, mas porque nós sentimos gratidão por esse Deus maravilhoso, irmãos. Nessa gratidão, irmãos, é nessa gratidão que eu te chamo nesse dia, irmãos, a você sentir a graça de Deus na sua vida, a você sentir o perdão de Deus, irmãos, e nós darmos o nosso melhor para o Senhor. Sinta o perdão dele nessa noite, sinta, irmãos, o Deus Todo-Poderoso te abraçando, te amando, embora você errou, embora você erra, Ele te ama, Ele quer te curar, Ele quer te salvar, aleluia, e Ele está nesse lugar para fazer nova todas as coisas em nossa vida. E eu sou testemunha disso, irmãos. Eu falo com um conhecimento de causa. O que Jesus pode fazer na vida de um homem. E muitos não compreendem o que é a regeneração. Muitos acreditam e até pregam que é uma restauração, uma mudança de atitudes. Mas não é isso não, irmão. É muito além disso. Não é o homem deixar de fumar, não. Não é o homem deixar de beber, não. Não é o homem deixar de adulterar, não. É muito além disso. E isso não se fala dos problemas, mas fala da causa do problema. Fala daquilo que é a raiz, daquilo que gera todo o sentimento. Me entristece quando eu vejo um homem dizendo que eu estava lá e naquela situação e o velho homem quis montar em mim lá. Não existe isso não, irmão. A Bíblia diz que aquele homem morreu. A Bíblia diz que aquele velho homem morreu. Tudo se fez novo. Nós nascemos na pessoa de Jesus Cristo. Nós temos, aleluia, nascemos na família de Jesus Cristo, irmãos. É novo nascimento que a Bíblia fala. É mudar todos os princípios. É mudar tudo aquilo que nos move. E Paulo compreende isso muito bem. Ele fala que não é as atitudes. E ele faz uma pregação maravilhosa, relatando do amor. E ele fala de muitas coisas, e ele fala que ainda que eu pegue todos os meus bens e dê aos pobres, ainda que eu doe tudo, ainda que eu faça todas as coisas pelos outros, mas se o motivo que me leva a fazer aquilo não for o amor, de nada adianta. É o amor, irmãos. E o amor é Jesus Cristo que habita em mim e você. É Ele que nos capacita a vencer todo o mal. É Ele que nos revela a verdade. É Ele que nos capacita a vencer tudo, irmãos. É Ele que nos ajuda, irmãos, a passar por aflições, por perseguições. Eu não vou contar aqui as coisas que eu tenho passado, não, porque eu não estou aqui para falar de mim, mas a luta é travada, irmão, a luta é travada, mas é o nosso Senhor Jesus que me dá a vitória, que faz com que eu suporte tudo isso, porque o homem não presta não, irmãos, o homem não presta não, mas quando Jesus Cristo, quando o Espírito Santo habita em nós, quando nós passamos pelo novo nascimento, por esse processo da regeneração, nós valemos muito sim, e a Bíblia diz que nós somos preciosos para Deus, nós somos, aleluia, templo e morada do Espírito Santo, nós somos da família de Deus.
purificado pelo sangue do Cordeiro, aleluia. E Ele está aqui nesse dia, e Ele quer fazer aliança, Ele quer reatar a aliança, assim como Ele fez com Gomer, assim como Oséias fez com Gomer. Ele quer reatar alianças. Se tem alguém aqui nesse dia, irmãos, que precisa reatar aliança com o Senhor Jesus, eu chamo nesse momento aqui à frente, antes da ceia. Há tempo, há momento, irmãos. Esse Deus que é justiça, mas esse Deus que é misericordioso, esse Deus que é amor, Ele chama, aleluia. Ele chama porque Ele quer tratar, Ele quer curar feridas, irmãos, para que nós sentemos nessa mesa hoje. Essa mesa está posta, irmão, para nós sentarmos nessa mesa com Jesus Cristo, para que a gente possa ceiar, aleluia, na presença dEle. Se tem alguém nessa noite, irmãos, que quer reatar aliança com Jesus, vem à frente, os pastores vão orar por vocês. Os pastores vão orar por cada um. E eu quero dizer, irmãos, que seja qual for o problema que estejam enfrentando, aleluia, eu creio que é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Quem quiser vir reatar aliança com o Senhor, pode vir, que ainda há tempo. E a igreja está feliz por essas vidas que estão se reconciliando com o Senhor. Aleluia.